Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este canal da Messe de Amor, né? Da Associação Assistencial Messe de Amor, no projeto Jesus, Luz das Nossas Vidas. Então, neste momento, para iniciarmos mais um estudo dos livros de Amélia Rodrigues, convido a todos e a todas para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, que é o nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, agradecendo primeiramente a bênção da vida, a felicidade que temos, da imensa proteção de Deus, de Jesus, em todas as nossas caminhadas terrenas. Muito obrigado, Senhor, que as suas bênçãos de paz, de saúde, de esperança possam envolver a todos os nossos corações, dando força, coragem àqueles que se encontram em grandes provações, em grandes dores aqui na terra. Que em nome de Deus e de Jesus, que assim seja. Então, este projeto nos traz a oportunidade de estudos dos livros da benfeitora Amélia Rodrigues, professora, poetisa, quanto que ela nos deixou de benefícios, né? Então, na noite de hoje, dando continuidade aos estudos do livro Luz do Mundo, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, nós vamos fazer a leitura e os comentários do capítulo número 14, Ordena Somente. E aí eu inicio primeiramente com a breve leitura falando sobre a localização, como Amélia Rodrigues nos dá todas as suas referências da localização geográfica, como estava o entardecer, o que estava acontecendo com aquelas pessoas que acompanhavam Jesus. Então, capítulo 14, ordena somente. Os aquinhoados com a farta messe esparzida no monte, há poucos dias, divulgam as lições que escutaram da boca do nobre Rabi. Pastores, mulheres humildes, agricultores dos platôs e das encostas de vinhedos, das margens do lago, das férteis planícies e do vale do Jordão, pescadores do mar amigo e homens da além que ali se encontrava, fizeram-se naturais mensageiros das promessas de ventura com que foram aquinhoados e das bases seguras do novo reino, de que ele se fazia o Messias divino. Então vem nos relatar aquela população, né, pastores, as mulheres, né, mulheres humildes, agricultores. Então toda aquela população que tinha uma vida de sofrimento, de lutas pela própria sobrevivência. Então nós percebemos ali que Jesus, né, o doce Rabi, trouxe então esse momento, esse convite para o novo reino, as notícias da Boa Nova, tão em seguida das bem-aventuranças que foi trazido pelo próprio Mestre Jesus. Então as boas novas se desdobravam confortadoras e magotes de sofredores acorriam de toda parte para ouvirem e receberem das suas mãos as migalhas de luz e as sementes da saúde, que o sustentaria por muitos anos a fio. Então, nós compreendemos que ali estava acontecendo, né, através da narrativa, do ensinamento do espírito de Amélia Rodrigues, ali estava acontecendo aquele momento único, especial,
onde aquela população tão sofrida, tão lutadora, né, as lutas diárias pela própria sobrevivência, as dores físicas, as doenças, mas veio então aquele sol, né, que iluminou a humanidade, e ali eles se encontraram diante de uma nova situação. Encontraram-se com Jesus e ali todas aquelas promessas, aqueles convites para um novo reino, o reino de amor, amor a Deus acima de tudo e ao próximo, né? Onde houvesse o respeito, houvesse a justiça social, a solidariedade entre todos, né? Multidões o acompanhavam, sensibilizadas, formando expressivos grupos, jubilosos após estarem com ele. Ele, no entanto, não se alterava, permanecendo amigo, mas inatingível. Aí ela começa a nos contar que aquele exato dia, o dia estuava de luz de ouro quando ele chegou a Cafarnaum. Amava aquela cidade onde a ternura dos corações singelos davam mostras de amor puro. Ali se refugiaria muitas vezes, encontrando a família ampliada na devoção das almas singelas que o cercavam de carinho. Então, Amélia Rodrigues nos conta que Jesus tinha um amor, um carinho por Cafarnaum. E Cafarnaum era considerada como um entroncamento de caminhos, de estradas. Então, vinham muitas pessoas que viajavam e havia também muitos negócios acontecendo ali em Cafarnaum. Então, era um centro de movimentação, de comércio, de estradas. Mas, tirando esse contexto econômico, social, Jesus tinha um grande carinho, porque ali existiam corações muito amigos, que o recebiam, então, com ternura, né, com devotamento, e ali aconteciam também essas reuniões de grandes ensinamentos. Então, quando Jesus chega a Cafarnaum e está sendo acompanhado por aquela multidão, aproxima-se de Jesus uma delegação de judeus respeitáveis. Os anciãos da cidade aproximaram-se e lhe disseram: Senhor, o servo do centurião está enfermo e parece que sucumbirá se a providência divina não o amparar. Sabemos que podes fazer quanto queiras e te pedimos ir à sua casa para recuperares o seu servidor, a quem ele muito ama. Aí eles vêm explicar para Jesus, então, aquelas pessoas, um grupo de pessoas respeitáveis de ali de Cafarnaum, né? Então nós podemos pensar que eram aquelas pessoas mais de idade, mais cheia de conceituação pela sociedade. Então era um grupo de pessoas respeitáveis que se aproximaram de Jesus, explicando que um certo centurião estava, né, implorando, pedindo a misericórdia do Messias para que curasse o seu servo muito amado. E esse grupo de judeus vem explicar para Jesus que ele se tratava de um centurião diferente, que ele era temente a Deus. Então ele era, assim, um centurião romano, né, da ordem militar de Roma, mas ele era diferente, explicando que ele tinha um amor muito grande por aquele servo que se encontrava muito enfermo. E explicaram a gravidade da situação, que se não houvesse, então, vejamos também analisando o respeito deles ao se aproximarem de Jesus. E também reconhecendo alguns fatores específicos. Então, o centurião, por sua vez, ele era um homem bondoso.
muito bondoso, tratava todos com respeito, com justiça, né? Mesmo ele sendo um chefe da centúria, que era assim um cargo, não assim um cargo assim de alto padrão, mas ele era um chefe de uma determinada centúria que ele comandava mais ou menos 100 homens, né? Que nós vamos ouvindo, lendo os livros da Amélia Rodrigues e vamos compreendendo. Ele, então, tinha essa fé, essa devoção também na presença do Mestre Jesus. Então, esse centurião se destacou pela bondade, pela humildade e pela fé. Essa palavra nos faz remeter ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se tiver da fé, transporta as montanhas. Então, vejamos, essa delegação se aproxima daquela multidão que acompanhava Jesus, trazendo a informação que esse centurião, Paulo, pede, implora a Jesus que vá à sua casa para curar o seu servo muito amado. Pelo que nós compreendemos de outras palestras públicas, outros estudos muito sérios da doutrina espírita, também dos livros de Amélia Rodrigues, que esse centurião, ele não estava neste momento morando com a própria família dele, que se encontrava numa outra cidade. Então, esse servo devotado, ele criou uma grande amizade, um grande carinho. E era como se fosse da sua própria família. E vejamos a diferença da situação de outros poderosos do Império Romano e que tinham autoridade, né, para com alguns grupos, né, e que tratavam, assim podemos perceber, tratavam seus servos realmente como escravos, o que não estava ali acontecendo. Mas vejamos lá naquele contexto, então eles pedem que Jesus se dirija à casa desse centurião. Mas neste momento em que Jesus, compreendendo a gravidade, né, Jesus, que é o todo poder, né, nosso modelo e guia da humanidade, né, modelo único, inigualável, do amor verdadeiro, da humildade, tudo que ele nos trouxe de ensinamento, ele também nos deixou exemplificado. Mas ele disse então que ele iria até a casa desse centurião. Mas o que nos chama atenção, assim, esses momentos tão especiais, o olhar lúcido e transparente de Jesus derrama claridade envolvente sobre aqueles homens confiantes que o buscavam. Sim, já ouvira falar daquele centurião. Homem justo, sabia distribuir as leis do império de que se fazia representante, e a vara da videira que ostentava, símbolo da sua autoridade, nunca fora deslustrada por um mau proceder no posto militar que ocupava com zelo e dedicação. Este também é um símbolo, né, a vara da videira, que simbolizava que ele era um chefe da centúria, né? Então, passados alguns momentos de silêncio em que o mestre auscultava no recôndito do seu ser o problema que se lhe apresentam, concorda. Sim, eu irei até lá. Então, aquele grupo todo alegre, né, que Jesus iria até a casa então desse centurião, começa a caminhada. Mas o que acontece no caminho, que há um outro grupo, né, que se aproxima e vem trazer a mensagem do centurião. Então eles vêm dizer para Jesus que não era necessário Jesus ir até a casa desse chefe lá, desse centurião, que como Jesus era todo poder, toda luz, que bastava Jesus
ordenar a um dos seus emissários para que se dirigisse até a casa do centurião e curasse o servo. Então, eles trazem a mensagem do centurião que ele não se sentia digno da presença de Jesus na sua casa, apesar que ele faz uma comparação, que ele mandava, que ele queria dizer assim, que ele, tão simples, né, no comando daqui no contexto terreno, que ele ordenava aos soldados, aos subordinados, que fizessem aquelas tarefas e eles faziam. Então, vai ali, dali para cá, ou vai lá naquele outro lugar, e eles obedeciam. Então, ele queria dizer que não precisava, né, Jesus, que é a luz do mundo, chegar até a casa dele, que ele poderia mandar algum dos seus, né, discípulos lá para curar aquele servo. Então, vejamos, ó, com efeito, ele era o Filho de Deus. Então, aquele respeito, mas ele demonstrou uma fé importantíssima para o nosso aprendizado. Então, Amélia Rodrigues vem nos mostrar, através do evangelista Mateus e de Lucas, a fé do tamanho do grão de mostarda, porque o próprio Jesus, o próprio Rabi da Galileia, faz o comentário que nunca tinha visto uma fé tão grande assim em Israel, daquele chefe da centúria pelo seu servo. Então, vejamos lá. Tempos depois, né, daí aqui a Amélia Rodrigues nos explica que Mateus conviveu com Jesus, que ele era um dos seus apóstolos. E Lucas anotará nos Atos dos Apóstolos a conversão do nobre Cornélio e dedicará emocionantes relatos à sua visão, ao seu encontro com Pedro. Vem falar de um outro chefe, de um outro centurião que também se comoveu. Aí nós vamos compreendendo que vários daqueles chefes do Império Romano, muitos deles, ao se encontrarem com os apóstolos, a convivência, também se converteram ao cristianismo, também se converteram aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, mais tarde, quando Paulo é preso, marchando para o martírio em Roma, sensibiliza Júlio, outro, né, centurião, Júlio, o centurião que comanda a hoste que o conduz, tornando-se seu amigo. Então, nós vamos ver mais exemplos daqueles que dirigiam, que eram encarregados de dar ordens àqueles soldados e que faziam parte, então, do comando de Roma. Continuando, ó, nova embaixada chega aos passos do mestre, antes que ele alcance a vila do apelante afervorado. Não é necessário que te incomodes em ir até a sua casa, mandou-te dizer o centurião. E após uma pausa aclararam, Paulos, que queria tanto a cura do servo, né, reconhece a sua miserabilidade. A sua casa não é digna de ti. Ele informa que é pecador e não se atreve a ter-te nas sombras do seu reduto. A ti que és o sol do meio-dia. Como o título do livro, né? Jesus é luz do mundo. Então, vejamos, nós podemos ter um grande aprendizado pela questão. Ele trabalhava, era o trabalho dele. Ele era o chefe da centúria, mas era o trabalho de uma responsabilidade muito grande. Ele dirigia mais ou menos 100 homens. Mas ele percebe que ele não era digno de receber o próprio Mestre Jesus, que era o sol do meio-dia, dentro do seu lar. Então ele se coloca numa questão de humildade. Tinha uma fé muito grande,
uma fé muito grande naquele poder de Jesus, mas também demonstrou humildade. E neste contexto acontece então a grande notícia, a felicidade de todos aqueles que estavam ali acompanhando, né? O que vem trazer-nos, relatar para nós Amélia Rodrigues. Quando ele vê, ele é militar, comanda e também é comandado. Então ele tinha um certo poder, mas também tinha que prestar contas àqueles que estavam muito acima dele, né? Dirige, mas é subordinado, conhece de hierarquia. Ele diz ao seu subalterno, vai ali, ele vai. Vem aqui, ele vem. Ora, Rabi, se tu ordenares aos teus subalternos, eles farão a tua vontade, como os seus as fazem a deles. Então há uma grande emoção, né? Uma emoção em todo aquele grupo, porque aí eles ficam admirados, né? Que aquele chefe, então, se coloca nessa situação, pedindo que Jesus enviasse alguém. Há um silêncio que fala nos olhos e pelas bocas cerradas. Daí Jesus faz essa afirmativa: nunca vi tão grande fé em Israel. Tão grande fé e tão elevada consideração. Ide, voltai e dizer que eu quero que o seu servo sare. Retome a saúde. Meus servidores já seguiram à frente, foram atender minha vontade. Dizei-lhe. As duas embaixadas levantaram o pó do caminho rumo à vivenda do chefe da centúria apressadamente. Quero, ordeno, as palavras de Jesus. O desejo continuava vibrando na acústica do momento. Ainda não alcançaram o domicílio do romano e o ruído dos júbilos dizia à distância que o enfermo sarara e a felicidade retornara ao seu amo. Todos aqueles que ouviram há pouco a morrer sorriem e temem. Estava quase morto, agora vive. Eu sabia que bastaria que ele ordenasse. Repetia Paulo, comovido e confiante. Eu creio. Então vejamos assim, que felicidade, trazendo para os nossos dias. Quantas pessoas neste exato momento, neste dia de hoje, né? Ou nesta noite de hoje, quantas pessoas se encontram nos hospitais, nas UTIs, em grandes cirurgias cardíacas, UTIs neonatais. Quantos bebezinhos, né? Tudo entubado, ali sofrendo, lutando para sobreviver. Quantas pessoas tão enfermas. Mas há o sol da esperança, há uma alegria tão grande quando, através da fé viva, fé raciocinada, né? Que sabemos que vivemos ainda num planeta de provas e expiações, mas quando há aquela confiança íntima, que ninguém se encontra sozinho, desamparado, que por mais provações, dificuldades, muitas dores, Jesus está ao nosso lado. Jesus é o grande médico das nossas vidas. E embora nós, muitas das vezes, passamos por momentos de indecisões, de dificuldades, e pensamos, meu Deus, mas será que nós vamos vencer? Com certeza ali está, nesses momentos de dores do emocional, né, de não querer ver algum ente querido sofrer, mas com a graça de Deus, a proteção de Jesus,
né? Quantas cirurgias dão tão certo, quantos doadores de órgãos são recuperados, há transplantes, há então aquele sol da esperança, né? E há, como diz aqui daí no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta as montanhas das nossas iniquidades, as montanhas das dores, dos preconceitos da rotina, do nosso egoísmo, de todos aqueles entraves que atrapalham a nossa caminhada evolutiva. Tanto que nós almejamos, né, desde tantos anos, tantas encarnações, nós ouvimos esse convite de Jesus, né, para nos reformarmos, para aceitarmos. Então, este momento da cura do servo, muitas vezes é o momento das nossas introspecções, para que possamos ter aquela saúde mental, aquele cultivar também do bom ânimo, né? Que o servo foi curado. Quantas pessoas se beneficiaram deste momento que observaram a humildade do chefe, do centurião, a humildade, a fé, a cura. Então, são vários aspectos que nós podemos observar e que a nossa benfeitora Amélia Rodrigues nos traz o conhecimento. Às quais servos se referia Paulo? Interrogou Simão ao anoitecer daquele dia, sob a argente gaze do luar e o marulhar das ondas, arrebatando espumas na praia. Não sabes que sou rei? Não tenho falado do reino do amor? Os meus servos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai e atendendo a minha vontade, seguindo as minhas ordens. Simão o fitou, senho carregado, interrogativo. E para que o esclarecimento se fizesse inolvidável, o mestre arrematou. Convoquei-te a pescar homens nas águas do mundo, Simão. Faz pouco. Esta é a minha vontade. Serás também logo mais meu servo, e assim recolherás aqueles como Paulos estiverem sossobrando em águas torvas e agitadas, far-me-ás à vontade, pescará homens, seres humanos, né? Simão compreendera. O rosto largo, requeimado, se abriu em ingênua alegria. Então, nas sombras espessas, sorriem estrelas, divinos diamantes em fulguração no veludo da noite. E o grande silêncio repete a palavra de ordem. Quero, nunca vi deste homem uma fé como esta em Israel. O reino se perdia já nas fronteiras idimensionais do infinito, começando a recolher os seus primeiros súditos, vassalos da felicidade, fora de Israel. Então, nós ficamos com essas palavras, quero, ordeno, que Jesus afirmou, e aqueles que estavam se dirigindo à casa do centurião, já surpreendidos, vieram com a notícia tão feliz: o servo tinha sido curado. Então, assim, nós ficamos com este ensinamento, com a nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos benfeitores que trabalham pela evolução planetária, que trabalham no íntimo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que nós possamos aprender esta fé que transporta as montanhas, esta fé, essa confiança absoluta que Deus é um Pai de amor e bondade, que ama todos os seus filhos e filhas, todo o orbe terreno,
todos os planetas, as galáxias, mas nós, dentro do nosso sistema planetário, né, o nosso mundo íntimo, que nós consigamos, então, lembrar desta cura, deste amor, esse carinho do servo, do centurião pelo servo, pelas pessoas que estavam ali naquele grupo, que ouviram, que testemunharam essa cura, essa ordem de Jesus. Eu quero, ordena-te somente, né? Que foi o centurião que depositou toda aquela fé que aquele Messias, aquele doce Rabi poderia curar. A cura, né, muitas vezes do físico, muitas e muitas vezes do espírito, que é imortal, que precisamos passar por muitas vidas para aprendermos esse amor inigualável do Mestre Jesus. E agradeço muito a atenção de todos vocês, de todas. Muito obrigada pela oportunidade de estudo. Agradeço a Associação Assistencial Mestre de Amor por mais esta oportunidade e que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos ampare hoje e sempre. Um abraço a todos e a todas e que assim seja. Muita paz de Jesus.